Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Uma palavra pouco usada, aristocracia. Ela é de origem grega. E etimologicamente ela significa aristos, o melhor, kratos, poder. Então, aristocracia significa o poder do melhor. E nós sabemos que em épocas remotas, a aristocracia era do patriarcado, ou seja, quem exercia um poder de mando era o pai. E isso perdurou durante muito tempo. O pai tinha sempre a palavra final. Naquelas comunidades, às vezes familiares, ou às vezes até comunidades que se juntavam, principalmente no período pré-agrário e pós-agrário, para se manterem coesas essas comunidades, preservadas e defendidas contra as agressões externas, ou por conta dos animais violentos, agressivos, ou de outras comunidades que se voltavam querendo exercer o domínio sobre esta comunidade iniciante. Então, quem exercia o poder de mando, palavra final, era o pai. Então, era a aristocracia do patriarcado. Mas depois, esse pai não conseguiu manter a hegemonia daquele grupo, mesmo porque lhe faltava a força física. E por conta disso, a própria comunidade elegeu uma outra criatura forte, com poder físico, para defender aquela comunidade. Então foi a aristocracia da força bruta que passou a reger junto a estas comunidades. Mas sempre havendo o mando e a subserviência, quem mandava e quem obedecia. E muitas das vezes era um regime escravocrata, onde a criatura mandava, acontecia sem pensar nem um pouco na condição daquele que estava sendo mandado, aquele que obedecia. E por conta disso, começou a exercer uma força de bastidores, tentando arrumar uma alternativa para aquela criatura mandada e subordinada se desvencilhar daquele poder de mando, muitas das vezes extremamente arbitrário. E por conta disso surgiu o raciocínio e, em contrapartida, a inteligência. Então, os homens foram elaborando planos para exercerem uma influência na comunidade sem estarem subjugados, esses homens, ao domínio dessa força bruta que agora assumia a aristocracia. Então, surgiu essa nova aristocracia da inteligência. E as pessoas mais inteligentes eram que exerciam o domínio sobre aquele grupo que estava à sua mercê. Já não era mais o pai, já não era mais a força bruta, agora a inteligência. Mas, nos tempos modernos, essa inteligência já está perdendo a força para uma outra aristocracia, que é ético-moral. Então hoje, esse lado da ética, da moral, quando uma comunidade atinge um patamar de inteligência, essa inteligência já não consegue por si mesma exercer esse domínio, já partilhando com essa evolução
moral. Então hoje nós diríamos que a nossa comunidade já está começando a ser dominada pela aristocracia ético-intelecto-moral. Levando-se em consideração também que até então jamais pode-se admitir que a moral esteja sobrepujando a inteligência. A começar que toda moral vem através de um entendimento, de um compreender, como disse o Kardec, não basta ver para crer, é necessário compreender. Então, para que o homem possa ter essa evolução moral, este homem precisa primeiro ter o discernimento. Então, a aristocracia que comanda a nossa comunidade hoje já se associa à ética, à condição intelectual e à condição moral. O Espiritismo, como disse o nosso amigo da última palestra, ele veio aqui dizendo, Eurípides, dizendo que o Espiritismo, ele é evolutivo, ele exige essa evolução, faz parte do aspecto filosófico da doutrina, a evolução. O Espiritismo sempre esteve, do momento que ele foi criado, 18 de abril de 1857, desde que ele foi colocado para as pessoas trabalharem conhecimento dessa doutrina, dessa filosofia, dessa ciência, desta religião, que também doutrina espírita é religião, fez com que o homem buscasse na doutrina aquilo que ele mais carecia. À época, quando a doutrina veio à baila, as pessoas que buscavam o Espiritismo estavam buscando apenas o fenômeno para se divertir às expensas desse fenômeno. Tanto é que as mesas giravam, elas se elevavam, as cestas escreviam com uma canetinha fixada na sua extremidade, e pessoas se reuniam em volta de uma mesa e faziam questionamento àquela cestinha. Um elemento eminentemente material, mas com um cunho extremamente inteligente, porque as perguntas eram feitas e as respostas eram extremamente plausíveis, aceitáveis, racionais. E o homem começou a brincar com aquele fato, mas caiu na rotina, e isso, de uma certa forma, desentusiasmou aquelas pessoas que estavam ali buscando a doutrina espírita com esta proposta, de apenas se divertir às suas expensas. Logo em seguida surgiram outras criaturas que buscaram a doutrina para atender às suas necessidades. E quantas foram as criaturas que perguntavam àquelas assistiam o que é que deveriam fazer? O que estava acontecendo nas suas respectivas existências? O que é que elas poderiam fazer para melhorar determinado ambiente ou determinada situação? E ali os espíritos, que geralmente eram espíritos de condição mediana e inferior, respondiam àquelas criaturas. Muitas das vezes até dava certa a resposta. Dava certo o que a resposta estava se propondo. Muitas das vezes eram espíritos brincalhões e que colocavam aquelas criaturas até às expensas do ridículo. E por conta disso mesmo, essas pessoas foram se afastando, não deram tanta mais credibilidade àquelas informações e se afastaram. Aí vieram outras que buscaram a doutrina espírita para atender às suas necessidades físicas, psicológicas e espirituais. Então é muito frequente chegar a um reduto espírita querendo uma receita, uma consulta com o espírito, que era geralmente um médico que voltava para receitar, ou às vezes até um espírito de alta envergadura que se colocava na condição de um médico, nem sempre o sendo, para ter a credibilidade das pessoas assistidas. E tantas outras situações foram colocadas no sentido de atender aquelas pessoas que buscavam realmente a doutrina. E até hoje, através da psicografia principalmente, quantas pessoas buscam consolo para suas almas doridas diante do desencarne de um parente amigo. Mas a doutrina, ela tem uma proposta muito maior, e é dinâmica, é num crescente.
na medida em que a humanidade vai evoluindo, a doutrina vai se aprimorando, buscando atender essas criaturas. E hoje, no nível em que nós nos encontramos, nós já não temos mais essa preocupação de estar buscando a doutrina na sua fenomenologia, também não só no aspecto de buscar recursos para os nossos interesses pessoais, no que diz respeito ao lado físico, psicológico, até mesmo espiritual, como também, hoje, a preocupação das criaturas que já começaram a entender a proposta mais dilatada da doutrina, vão buscar esse aspecto do esclarecimento, da informação, para a pessoa entender a problemática da vida, a responsabilidade que tem perante si mesma e perante a espiritualidade, para dar um passo firme e seguro em direção ao seu progresso espiritual, que é de uma maneira infinita. Então, a doutrina hoje está aí para ser estudada, entendida e dinamizar o nosso progresso espiritual numa condição muito holística, muito abrangente, porque cada pessoa vai tirando as suas conclusões na medida que vai travando contato direto com a doutrina e logrando benefício nesse traçado do aprendizado, das reformas íntimas, da melhoria interior, da atitude compatível com a necessidade das pessoas e até mesmo buscando integrar-se com a proposta crística, que, via de regra, é a grande lei de amor ao próximo. Agora, a doutrina espírita, hoje, ela está procurando se alicerçar em um tripé, em 3 elementos fundamentais. O primeiro deles é o da fraternidade. A doutrina sempre colocou isso, deixou isso muito claro para todos nós. Mas hoje, na medida em que a gente vai estudando a doutrina, nós vamos entendendo o verdadeiro sentido da fraternidade. Em decorrência desse entendimento, nós vamos elaborar um outro tripé, que é o da igualdade. Para, na sequência, esses dois convergirem para um elemento fundamental, que é a liberdade. Quando o homem desveste-se do egoísmo, começa a olhar o outro como irmão, ele está trabalhando esse verdadeiro sentido da fraternidade. Então, o grande óbice, o grande obstáculo, a grande dificuldade para nós investirmos na fraternidade chama-se egoísmo. O homem ainda é extremamente egoísta. Ele pensa muito nele. Pensa muito nas suas coisas, pensa muito na sua família, pensa muito naquilo que atende os seus anseios mais primários, os seus anseios mais primordiais, sem levar em conta que nós somos verdadeiramente irmãos em Deus, caminhando na mesma nau para o outro lado da mar. O outro obstáculo para a igualdade, que vai trabalhar junto à fraternidade para a liberdade, chama-se orgulho. O homem ainda é muito orgulhoso. Dificilmente ele consegue descer do pedestal e se nivelar por baixo, como realmente deveria acontecer. Nós somos todos navegadores da mesma nau, somos inseridos na mesma escola, porque a Terra é uma escola de aprendizado. Nós estamos internados no mesmo hospital, porque somos doentes da alma. Nós estamos fazendo curso da mesma escola, porque somos profundamente ignorantes. Então, por que o orgulho? Achar que nós somos superiores aos outros. O dia que o homem entender esse verdadeiro sentido da fraternidade, uma vez que somos irmãos em Deus, porque hoje, como nós vamos comentar depois, nós estamos, mas não somos. Hoje nós estamos uma personalidade, mas não somos esta persona. Apenas por conta dessa atual existência. Então, por que esse egoísmo, se nós somos todos irmãos, programados para um fim único, que é a perfeição?
que é o desfrutar de uma benesse reservada pelo Pai para todas as suas criaturas. Mas o homem ainda está no estágio de egoísmo profundo. Basta a gente analisar. Pede-se uma coisa à criatura. Hoje eu estava conversando com um amigo do peito e ele falou: Aguinaldo, nós precisamos fazer meditação. Porque a meditação é um grande elemento para a transformação espiritual. E um dos elementos importantíssimos na meditação para nós crescermos, melhorarmos espiritualmente é nos colocarmos na condição do outro. Imaginarmos a criatura vivenciando uma determinada situação difícil e nos colocarmos na condição dessa criatura. É uma maneira de nós dinamizar dentro de nós o verdadeiro amor. Porque o amor ainda é muito adjetivado. Amor à pátria, amor ao próximo, amor filial, amor paternal, amor ao trabalho e muitos amores. Quando estas não são definições verdadeiras e essenciais do verdadeiro amor. O amor é aquele sentimento que coloca as pessoas niveladas até no sofrimento. Quando a gente olha para a pessoa e vê que ela precisa, que ela está em situação difícil, o que é que nós podemos fazer por atendê-la? Dificilmente a pessoa nivela na condição do outro. Ela se posiciona sendo solicitada no sentido de um benfeitor, podendo ajudar ou não, de acordo com a sua condição espiritual, de entendimento, de sentimento, de condição amorável. Mas quando a pessoa se nivela e se coloca na condição do outro, certamente vai dinamizar uma força interior chamada amor e vai ajudar aquela pessoa de alguma forma ou de outra. Estabelecendo o verdadeiro sentido da piedade e da compaixão, o que é bem diferente do dó. Porque às vezes a pessoa, estou com dó, mas não faz nada. A piedade é a pessoa entender a dificuldade, procurar fazer alguma coisa e atender aquela criatura nos seus anseios. O dia que o homem associar essa fraternidade e a igualdade, desfazendo-se do orgulho e do egoísmo, então ele vai ter a chamada liberdade. Liberdade mental, liberdade psicológica, liberdade espiritual, ou seja, liberdade de consciência. É aquela pessoa que vai estar muito bem, tranquilamente, em qualquer situação, sabendo que está cumprindo realmente o seu programa, dando o melhor de si para o seu próprio progresso e o progresso da humanidade. Então, esta é a proposta da doutrina espírita, fazer com que o homem chegue nesse patamar da fraternidade, da igualdade e da liberdade. Porque enquanto o homem não entender isso, primeiro, ele não é livre. Ele é extremamente acrisolado pela consciência. Ele é muito preso no seu próprio karma dentro da família. Ele é profundamente devedor dentro da comunidade. É uma criatura que jamais pode estar num clima de extrema igualdade. Porque ele ainda está confabulando consigo mesmo, tem ainda muitas mazelas a trabalhar e por conta disso ainda está muito distante da fraternidade. Para que nós possamos iniciar esse trabalho de fraternidade, um grande elemento, um grande instrumento a nosso favor, chama-se família. Esse grande tesouro em nossas vidas. Essa família que nós todos temos, ainda bem, que nos dá subsídios, que nos dá condições para que possamos dinamizar esse progresso, ela precisa ser muito bem organizada. Não é uma família em que a gente é colocado assim, como se caísse de um paraquedas dentro de uma família. Não, pelo contrário. A nossa família já caminha conosco de longa data. Muitas experiências transatas. Muitas
Vivências no pretérito, onde já muitas das vezes mais claudicamos do que acertamos junto a essa família. E portanto, no plano espiritual, nós analisamos quais os nossos débitos, o que nós precisamos fazer, onde nós devemos nascer, quem nós devemos receber, e por conta disso vamos estabelecer a verdadeira família, esse grande tesouro. Que as pessoas ainda não entenderam o verdadeiro significado desse grande tesouro. Quando a gente fala em tesouro, logo já cresce dentro da pessoa uma satisfação pessoal. Meu Deus, eu achar um tesouro. Que bom se eu achasse um tesouro e resolvesse o meu problema. Quase sempre problema material, vinculando a esse tesouro. Mas a grande questão do achar o tesouro é ter um mapa que leva ao tesouro. Porque no momento que nós tivermos um mapa, nós vamos trabalhar e nós vamos chegar lá, vamos descobrir o tesouro e lograr o benefício que esse tesouro possa nos ofertar. E aqui é que nós vamos analisar o mapa dentro desse grande tesouro que se chama família. Como nós devemos trilhar nesse caminho proposto pelo mapa para tirarmos proveito desse grande tesouro. Os primeiros elementos que compõem a família são os genitores, são os pais. São eles que vêm com a proposta de ter uma família através dos seus descendentes. E esses pais não são enganados. No plano espiritual eles têm consciência da necessidade da reencarnação e tudo que vai estar mais ou menos programado, porque o livre-arbítrio faz com que esse programa seja alterado, mas de alguma forma nós podemos incrementá-lo pela nossa disposição de ânimo, pelo nosso aproveitamento intelectual, pela nossa consciência espiritual, podemos até ampliar aqui na Terra esse programa que já foi grandemente feito no plano espiritual, o que certamente será de benefício muito grande para nós outros. E esses pais vêm com essa proposta de gerir, de administrar, criando uma família. Logo em seguida, toda a família ela é composta dos pais e muitas das vezes dos filhos. Nem sempre a família tem os filhos, mas na grande maioria, quase absoluta, a família é composta dos genitores e dos filhos. E na sequência, depois, dos outros elementos componentes dessa família. E os filhos vêm nesse contexto. Não são também enganados, colocados dentro da família como se fossem seres estranhos. Indivíduos que não merecem o mínimo respeito, a mínima reverência. Não, os filhos fazem parte desse contexto e não é de agora. Muito raramente o espírito entra numa família ali pela primeira vez. Geralmente os espíritos vêm de experiências passadas, repetitivas, e que na grande maioria não deram certo. E agora é mais uma oportunidade de se reacertarem na lei do amor. Tanto é que o Cristo disse: reconciliai com o vosso adversário, senão sereis entregue ao juiz, oficial de justiça, e pagareis o último ceitil. Então volta ali às criaturas no sentido de se reacertarem na lei do amor, que essa é a proposta da família. E os filhos vêm para dar o seu contributo, porque a ideia às vezes é de que os pais vieram para dar tudo para os filhos. Os filhos têm todas as condições necessárias para o seu progresso espiritual, sem terem que dar nada em troca. Essa não é a proposta da doutrina espírita dos espíritos. Pelo contrário, a família tem que haver uma integração de elementos, onde cada um vai dar a sua contribuição nessa hegemonia, nesse equilíbrio, para que logo o melhor do benefício que a família possa ofertar. Então os filhos vêm tendo o beneplácito da assistência paterna para dar início às suas respectivas existências. E há filhos até que dizem: eu não pedi para nascer. Na verdade não pediu, implorou. E muitas das vezes também, às vezes até não pediu, mas veio uma compulsória. Porque nem sempre os filhos vêm, aqueles filhos, no acordo com aquela família. Porque às vezes são inimigos do passado.
Aquela filha rebelde que nós temos, muitas das vezes não é aquela amante que nós tripudiamos contra ela no seu sentimento. E agora volta como filha, para a gente poder criar condições para que ela se equilibre, se harmonize e se filie na lei do amor com o seu amado de antes, agora na condição de pai. Aquele filho rebelde que chega dentro de casa, difícil, muitas das vezes é aquele pai que a gente abandonou no asilo, às vezes no fundo da casa, e nunca demos atenção, criando uma revolta naquele pai. E que continua no plano espiritual. E agora, ao invés de vir como pai novamente, vem como filho, o filho rebelde, que nós temos que trabalhar junto a ele para que ele aprenda a nos perdoar, aprenda a nos amar, aprenda a nos compreender e, em decorrência disso, venha nos amar, harmonizando conosco no contexto familiar. Então, cada criatura está no seu momento certo, com as criaturas certas, no lugar certo, para dar um contributo, uma contribuição no aspecto progressivo daquela família. E nós temos também os outros elementos, que em decorrência, podemos dizer, os irmãos, que já fazem parte desse contexto, e já aí não são mais filhos, não são os pais componentes dessa família, são os irmãos que têm que interagir entre si. E felizes são os irmãos que exercem o verdadeiro sentido da amizade, que é fundamental que exista entre os irmãos. E quase sempre não existe essa amizade. Pelo contrário, a amizade vai até que tudo está indo bem para o lado de cada um. Mas quando começa a complicar, ir de encontro aos seus anseios, aquela proposta não atender a sua necessidade, a amizade vai embora. Principalmente quando se deixa uma herança para os irmãos. Aí, para acertar na divisão, pode estar certo que vai surgir os verdadeiros inimigos de antes. Quando deveriam ser irmãos verdadeiramente, agir fraternalmente, igualitariamente, naquela liberdade de consciência. Não, vamos dividir de tal forma que fique bom para todo mundo. E vamos achar um consenso, porque de outra forma alguém vai ficar prejudicado e não é interessante aqui no nosso meio. É assim que acontece? Quase sempre não. É cada um querendo tirar proveito daquilo que está acontecendo naquele momento, mediante o desencarne de algum dos entes ou dos dois entes queridos, os patriarcas ou os matriarcas da família. De qualquer forma, ali aqueles irmãos já deixam de ser irmãos, de serem amigos, para colocar as unhas de fora e tirar proveito daquela situação. Se comprometendo mais uma vez diante dessa hegemonia espiritual que deveria acontecer. Os avós fazem parte dessa família. Os avós são fundamentais nesse contexto, mas entendendo que os avós são importantes em dois aspectos. No sentido de dar ternura e a sua contribuição, não no sentido de assumir o filho dos outros. Porque hoje, mais ou menos o que está acontecendo? A meninada começa no sexo cedo, engravida, depois o namorado não assume, para quem que sobra aquele filho? Ou melhor dizendo, para quem sobra aquele neto? E eu diria, para quem sobra aquele neto-filho? Porque agora passa a ser neto-filho, porque a avó vai assumir. O avô vai dar aquela parcela de contribuição material, mas quase sempre quem assume é a avó. Coitada. É ela que já está no final da vida, experimentando ali o desejo de ficar em paz. E apenas dar aquele legado de ternura aos netos? Não, ela tem que ficar com aquela criança de manhã até de noite para que a filha vá trabalhar para ganhar aquele sustento, uma vez que o pai não quis assumir na conjugalidade aquela família. E quantas vezes também a mulher trabalhando fora, hoje pede à mãe que assuma o filho e vai trabalhar lá fora. E um detalhe, cabe a essa avó educar aquela criatura. E é de consenso psicológico que o avô e a avó não são as pessoas adequadas para educar aqueles netos. A educação dos filhos cabe aos pais. Embora os avós tenham experiência de sobra, já educaram muitos filhos,
Muitas das vezes, agora poderia educar os netos, mas é diferente. Os avós não têm uma postura adequada para educar os netos. Quase sempre passa a mão na cabeça e faz com que esses netos se tornem mal educados. Procura atender os seus anseios, dando carinhos, mas educação os avós não conseguem passar para os netos. Eu mesmo, no dia que eu tiver neto, eu vou deseducar os meus netos. E eu quero fazer tudo que eu não fiz com meus filhos. Aprontar tudo que eu tiver direito. Agora, educar é por conta dos meus filhos. Eles é que vão educar, eu não. Já tentei educar modestamente meus filhos. Agora, a educação dos netos é por conta deles. Eu quero curti-los. Então, os pais precisam ter essa consciência. A educação quem tem que dar são os pais. Que cheguem mais cedo do trabalho, ou gastem um tempo à noite, converse com seus filhos, mas trate de educar os seus filhos. Não deixe para os avós que quase sempre a situação complica. Os tios, que são figuras hoje assim, muito esmaecidas. Quando, na minha infância, falava de um tio, era uma criatura maravilhosa, fantástica. Os primos eram como se fossem irmãos. Hoje, quando fala de tio, o tio, quem é ele mesmo? Onde é que ele mora? Quais são os seus filhos? Quantos primos eu tenho? Hoje é mais ou menos assim. Já não se fala mais daquele irmão, como se falava antes. Não se fala mais daquele tio, daquela tia, como se falava antes. E os primos, nem quero falar, que antigamente os primos eram verdadeiros irmãos, que estavam coabitando, estavam convivendo juntos. Logicamente, hoje, pela busca, vamos dizer, socioeconomicamente, por um estado de equilíbrio, as pessoas vão estudar, vão ficar fora, dificilmente volta para aquela situação gregária de uma família inicial, então dificulta. Mas esse aspecto familiar já está esvanecendo, está sumindo, o que é um prejuízo para a família, porque os tios têm compromisso dentro da família, principalmente quando desencarna o pai ou a mãe daquela família. E aquele tio é cunhado ou irmão daquele elemento que está dentro da família. E é de responsabilidade desse tio ou dessa tia, na condição de tio legítimo ou agregado, de uma tia legítima ou agregada, é obrigação dessa criatura zelar pelos filhos que ficaram órfãos. Mas é isso que acontece hoje. E zelar não só monetariamente, como também psicologicamente. Porque o tio tem uma expressão muito grande dentro da família, quando ele se faz por merecer, nesse título que ele ostenta. Porque às vezes é um tio tão ausente, não quer nem saber de visitar o irmão, ou o cunhado ou a cunhada, muito menos os sobrinhos, e quando desencarna, então diz assim, bom, não tem nada a ver com isso, problema deles. Mas dentro da doutrina espírita, dentro da informação dos espíritos, os tios têm responsabilidade sobre aquela prole. Portanto, se nós tivermos sobrinhos hoje precisando de ajuda, comece a ajudar. Porque lá do outro lado nós vamos entender que é de nossa responsabilidade. Outros parentes, genro, nora, também têm responsabilidade sobre a família. Muitas das vezes a gente ouve uma filha não cuidar da mãe, e uma nora abençoada cuidar da sogra. Bom para ela, para essa nora, como também bom para essa sogra, porque a própria filha não se dignou em atender aquela mãe. O genro da mesma forma. Tem muitos genros carinhosos com os sogros, enquanto que tem filhos que são alienados. Se nós fazemos parte de uma grande família, nós temos também responsabilidade sobre essa grande família. Não é virarmos as costas e dizer, não, eu sou genro, não tem nada a ver com essa família. Como não? Tanto é que quando nós casamos, nós não casamos com o nosso marido, com a nossa esposa, nós casamos com uma família. A partir daí nós temos responsabilidade junto a essa família. Portanto, nós precisamos fazer tudo no sentido de entrelaçarmos, de nos aproximarmos, de nos filiarmos na lei do amor. Eu entrei outro dia num local para tomar um suco e uma moça disse, eu sou o doutor Aguinaldo? Eu falei assim, por enquanto. Depois que eu desencarnar, serei outro, né? Mas por enquanto estou certo.
Ela disse assim: o que eu faço quando tem uma pessoa que difícil de relacionar, mas dificílima? O que eu faço com ela? Eu falei: depende. Se é uma pessoa próxima e que você tem responsabilidade sobre ela, tente se aproximar dela, apesar dela ser difícil. Quando você é uma pessoa complicadíssima, difícil, você não tem nenhum vínculo com ela, vai cuidar da tua vida. Seria até hipocrisia você querer se aproximar dela quando ela não é fraterna, não é amiga. Então, caminha para frente. E eu perguntei: mas que ela significa para você? Ah, é minha cunhada. Aliás, não é minha cunhada, disse ela é mulher do meu cunhado, irmão do meu marido. E ela é uma pedra no meu sapato. Eu falei: então trate de ajudá-la, para que ela um dia possa realmente ser legal com você. Porque se ela veio dentro da família na condição de concunhada, é porque vocês têm débitos. E débitos graves. Haja visto o fato de ela não gostar de você e você não gostar dela. De graça isso não é. Alguma coisa aconteceu aí para trás. Começa a dar um presentinho para ela. Um batom, toda mulher gosta de batom. Dê um batom para ela. Aguinaldo, para ela, sim, para ela. Para a amiga, não vai cobrar de você o batomzinho. Mas ela, quando receber o batom, ela vai começar a ver você diferente. Telefone para ela no dia do aniversário. Faça uma visita e leva um pão de queijo. Porque eu sei que ela é mineira, gosta de um pão de queijo. Você não leva alguma outra coisa, mas tente cativar essa criatura, porque é assim que nós devemos fazer com essas pessoas com as quais nós temos animosidade. E eu incluí aqui também os vizinhos dentro da família, porque eu acho que muitas das vezes o vizinho é mais família do que um elemento que integra consanguineamente aquela família. Quantas vezes o vizinho atende a gente e a própria família está distante? Então esse vizinho é quase um parente. Ou seja, é um parente, é um irmão em família universal. E nós devemos estreitar a relação com esse vizinho. Fazer tudo para viver bem com ele. É um trabalho que a gente tem que fazer. Hoje a coisa complicou muito. Antigamente, eu morava lá na Curva da Galinha, perto do aeroporto. E lá tinha muitos vizinhos. E nós conversávamos, batíamos um papo, sentávamos à porta de casa. Mas do momento que meu filho foi acidentado, várias vezes eu vi a possibilidade dele ser mortalmente atingido por um vizinho que dirigia de uma maneira extremamente reverente, fazendo curva na porta da minha casa. Eu dei conta que eu deveria mudar dali rapidamente. E fui para o condomínio. Foi muito bom. Meus filhos tiveram uma liberdade fantástica, maravilhosa. Mas o condomínio tem uma coisa que não é muito legal. As famílias se fecham dentro da casa e a gente não vê os vizinhos. Um sai numa hora, outro sai na outra, entra para sua casa e não senta à porta. Então faz falta esse contato com o vizinho. Mas quando aparece o vizinho, é hora de bater: oi fulano, bater um papo. Oi fulano, tudo bem? Como é que você vai? Tentar fazer essa aproximação. Porque numa situação inusitada e difícil, quem vai socorrer realmente é o vizinho. E o vizinho tem a obrigação de atender o vizinho. Não é dever, é obrigação de, em sendo o vizinho, socorrer aquele que está do lado. Que afinal de contas, amor ao próximo, é o que está próximo. E tem mais próximo do vizinho do que o próprio vizinho, que está do outro lado do muro? Não tem. Então é hora de nós começarmos a estreitar o laço de amizade, de amor fraterno com os nossos vizinhos. Os prédios, os apartamentos, é outro desastre. A gente sobe no elevador, não sabe de que apartamento é. E para não criar ali muita aproximação, já entra, baixa a cabeça e fica os dois lá, estanques dentro do elevador. Um sai: eu sei que ele está no quadro, eu sei que apartamento que é. Não sei seu nome, mas também não estou preocupado, nem quero saber. Ele vai cuidar da vida dele, eu vou cuidar da minha. Olha, por que não sobe no elevador e fala um boa noite daquele caprichado, né? Que você tenha um bom dia, que nós tenhamos um dia maravilhoso. A propósito, como é que você se chama? É assim, e tentar aproximar essa criatura.
É assim que tem que fazer, estreitar o laço de fraternidade. Eu estava com a minha filha um dia, e eu parei em uma esquina, e passou uma criatura à minha frente. Ele olhou para mim, eu fiz assim para ele. E aí ele fez assim para mim. E minha filha que está aqui perguntou: pai, você conhece essa pessoa? Eu falei: eu não. E ele conhece você? Eu acho que também não. Não, mas por que você fez assim para ele? Eu falei: porque eu quis dizer para ele: eu estou ótimo. E ele disse que está ótimo, e hoje nós vamos arrebentar a boca do balão, nós vamos estar demais. E é assim que tem que ser. Chegar para o vizinho: oi vizinho, tudo bem aí? Porque eu estou escutando o que você está falando aí, tudo bem aí? Tudo bem, então tá bom, vamos embora. Mas a pessoa, quando escuta o vizinho: nossa, ele está lá, deixa eu esconder, entrar na minha casa, não quero nem falar com ele. É complicado. Eu vou acabar essa palestra amanhã cedo, viu, Dorival? Pode ser, vocês estão com paciência? Não, eu vou acabar daqui a pouco. Educação e paz na família. A educação é o grande atributo para a gente ter paz. A pessoa educada, ela não briga, ela não cria caso. A pessoa educada procura ser solidária. A pessoa educada, ela tem uma conotação diferente. Então a educação é sinal de paz na família. Eu não diria nem na família, eu diria em todo lugar. A pessoa educada, ela está sempre em paz com o mundo. Agora, a pessoa deseducada, ela está sempre em conflito, ela está sempre no tormento e quase sempre numa animosidade com os partícipes, com os concentrantes. Então, nós precisaríamos fazer um esquema de educação para a amizade dentro da família. Sermos amigos, não só entre nós, como entre nós e as pessoas lá fora, porque a amizade é fundamental na nossa vida. A pessoa que tem amizade normalmente é uma pessoa muito rica, muito feliz. A pessoa que não tem amigos, ela é pessimista e geralmente depressiva. Tem um ditado que diz assim: quando se perde dinheiro, se perde muito. Quando se perde amigo, perde muito mais. E quando se perde a fé, perde tudo. Então, a amizade é fundamental na nossa vida. Nós temos que fazer amigos. E a amizade tem que começar dentro de casa. Os filhos têm que ser amigos dos pais, e os pais têm que ser amigos dos filhos. E entre eles, os filhos têm que ser amigos uns dos outros, os irmãos. Como também os netos devem ser amigos dos avós, os avós amigos dos netos. E Hildebrand, talvez um dos maiores sociólogos, um dos maiores, não tenho certeza, talvez o maior sociólogo da história, ele dizia que para o casamento dar certo precisa de um único elemento entre os seus partícipes, entre o marido e a mulher: amizade. Para o casamento dar certo, precisa de um único elemento, que é extremamente importante para o casamento dar certo: é a amizade. Então o pessoal coloca sexo no casamento. Ah, lá em casa a coisa está demais. Sexo. Ah, lá em casa nós saímos, passeamos, nós curtimos a vida lá fora. Mas quando deixa de haver o sexo e deixa de haver a curtição, principalmente quando chegam os filhos, que aí começa a dividir com a prole, aí aquela amizade começa a desaparecer. Já começa a ficar num canto, o outro ficar num canto. Uma moça me procurou ontem e disse assim: meu casamento foi bem até o dia que nasceu minha filha, porque o dia que nasceu minha filha, meu marido sumiu de casa. Mas não sumiu corporalmente, não, ele se alienou, ele desapareceu, ele se desintegrou, ele deixou de ser aquela pessoa carinhosa, afetiva, terna. Onde está a amizade? Quando eu deveria estar mais solícito, ajudando aquela mulher a cuidar daquela filha, trocando a fralda, dando mamadeira, fazendo todas as outras coisas que são importantes na construção daquela família. Isso é amizade. E nós precisamos treinar isso dentro de casa, porque nós com isso ensinamos os filhos a terem amigos lá fora. Porque quando a família é muito fechada, os filhos se enclausuram também e têm dificuldade de ter amigos lá fora. A educação para o trabalho. Tem uma lei aí que, se eu pudesse, eu ia revogá-la. Ah, eu iria. Se eu pudesse, não tenha dúvida. Moleque não poder trabalhar.
Porque agora, menino não pode trabalhar. Eu fui criado numa época onde minha mãe dizia, trabalho de menino é pouco, mas quem perde é louco. Vamos botar a molecada para trabalhar. E a gente levantava na hora que o sol saía, a hora que começava o dia. E voltava para casa a hora que o sol entrava. Trabalhando. E eu não estou nem um pouco traumatizado porque eu comecei a trabalhar cedo. Eu acho que toda criança deveria trabalhar muito cedo. Alguma coisa deveria fazer. Os grandes profissionais que tem aqui dentro desse plenário começaram a trabalhar com que idade? Muito cedo. Hoje foi lá em casa um rapaz que está fazendo os móveis lá para nós. Elisa, que é arquiteta, está trabalhando com ele. Falei, pai, mas ele é demais, né? Eu falei, sim, filho. Mas pergunte para ele quando é que ele começou a trabalhar com madeira. Logicamente começou molequinho. Porque para ser um bom profissional, para valer, tem que começar muito cedo. E nós ganhamos aqui uma marcenaria. Uma marcenaria do Provida. E nós trouxemos a marcenaria para dentro do centro com todas as máquinas possíveis de uma marcenaria encaixotadas novíssimas. Número de mentiroso, diz assim na gíria, mas eram 7 máquinas encaixotadas novíssimas. Aí fomos conversar, eu, Dorival, Francisco, como é que nós vamos fazer? Vamos armar a marcenaria. Mas de imediato já me disseram, não, você para montar a marcenaria, para ensinar a esses jovens, você tem que registrar todos, pagar INPS. Eu falei, mas como? Eu vou contratar um professor para ensinar, e ainda tem que registrar, pagar INPS, pagar tudo. Ah, é assim? Ah, então, peguei a marcenaria, dei para o São Judas, encaixotadinha, dei para eles, que já tinham marcenaria, já cuidavam dos jovens, e nós deixamos de ensinar os jovens aqui dentro da nossa casa espírita. Então eu fico pensando, eu comecei a trabalhar muito cedo. Quando eu entendi esse PG, eu já estava com enxada na mão. Agora hoje não pode trabalhar o menor. E o menor que não trabalha, o que vai fazer? Vai ficar por aí. E vai ser adotado por um outro. E vai fazer o que não deve. E de repente, é o que aconteceu com o afilhado da minha mãe. Minha mãe chamava a comadre dele e dizia assim, coloca o meu afilhado para trabalhar. Ah não, Maria, você colocou teus meninos para trabalhar muito cedo, coitados. Aí ele falou assim, não, bote o meu afilhado para trabalhar. Mente vazia, ninho das trevas. Cuidado com o seu filho. Não, Maria, pode deixar comigo. E ele foi para a cidade muito cedo, começou a reunir lá com a turma, de repente começou a fazer algumas coisas indevidas e acabou se matando. Aí ela lembrou do recado da minha mãe. Comece a trabalhar muito cedo. Mas hoje, infelizmente, eu não tenho como revogar essa lei. E os filhos estão aí, e precisam aprender a trabalhar. Então vamos dar serviço para eles dentro de casa, pelo menos. Vamos fazer com que eles arrumem a cama cedo. Complicado, né? Arrumar a cama cedo, ajudar a arrumar a cozinha, aguar o quintal, varrer a calçada, dar disciplina para os filhos, ensinar a trabalhar cedo. Porque quase... Tem jovem aqui, aliás, os jovens nossos estão lá fora no outro prédio, ainda bem, senão ia me odiar, né? Mas é verdade, tem que ensinar os meninos a trabalhar cedo, ter responsabilidade, ter disciplina. Porque quando cresce sem fazer nada, depois larga a casca de banana em cima da mesa e não coloca no lixo. É assim ou não é? Deixa o chinelo no meio do corredor. Pega a toalha embolada e deixa em cima da pia do banheiro. E assim por diante. Por quê? Porque a mãe, sem o respaldo do marido, não deu a devida educação, a disciplina para o trabalho. Então ela tem que ensinar o nosso filho a trabalhar cedo. Ainda bem que, apesar de ele não ter ensinado muito, meus moleques são trabalhadores, graças a Deus, né? Que continue trabalhando, porque não tem nada melhor no mundo do que o trabalho. Pode ter igual, melhor não tem. Que é a única coisa que nós fazemos 8 horas por dia. Nada mais nós fazemos 8 horas por dia, só trabalho. Educação para a coragem. Ensinar os filhos a ser corajosos. Tem que ensinar a molecada a ser corajosa. Não é pessoal, eu não sei como é que eu vou fazer, que vida difícil. Meu Deus, o que eu faço agora? Estou perdido. Pelo contrário,
Um dia uma mulher ficou viúva com 8 filhos e chegou para os filhos e disse assim: ó, fique tranquilo, seu pai deixou um tesouro, está aqui, ó, um tesouro para nós. Vamos trabalhar. O dia que a situação apertar, nós temos o nosso tesouro aqui. Mas vamos trabalhar, vamos vencer. Fique firme. Essa história eu contei com uma moça hoje. O marido dela pediu divórcio, está no Japão, e ela está aqui com um filho de 5 anos. Ela está muito aborrecida. Eu disse para minha filha: passe coragem para o teu filho. Porque o filho perguntou: e agora? Eu vou ficar sem pai? Você está separando? Como é que eu vou ficar agora? Vou perder minha avó? Veja como é a situação de uma separação. Eu disse: não, fala para o teu moleque que ele fique tranquilo. Você vai dar força, ele vai vencer, e a família vai participar, e ele pode enfrentar o mundo, você vai dar o respaldo, e você vai chegar lá. Passei essa coragem para ela transmitir essa coragem para o filho. Porque esse filho precisa de ser encorajado. E a coragem é um grande atributo da criatura. Não é ser irresponsável, agir imprudentemente, não. É ter aquela determinação de enfrentar a problemática com equilíbrio. Isso é coragem. Então, aquela mulher disse para os filhos. Depois, no final, quando eles cresceram, já estavam maduros, disseram: mãe, vamos ver o que o nosso pai deixou aqui, porque um tesouro, agora vamos reparti-lo, né? Tudo bem, meu filho, vamos lá. Ainda bem que você me lembrou, já me lembrava disso mais. Não, mãe, eu nunca esqueci. Vamos ver, porque é assim, quando fala de tesouro, ninguém esquece, né? Quando fala de pagar a conta, todo mundo esquece. Então, está lá o tesouro. Ela chegou e abriu, não tinha nada dentro daquela caixinha. Ela disse: mãe, mas a senhora mentiu para nós. Não, meu filho, é verdade. Eu apenas falei para vocês aquilo para dar coragem, ânimo, para que vocês fossem à luta. E quando a pessoa perde a coragem, a esperança, perdeu tudo. Então, nós temos que passar essa coragem para os nossos filhos. Sermos encorajados, estamos dispostos a enfrentar e passar isso para os nossos filhos. Educação sexual. Eu não vou entrar nesse detalhe porque é um assunto muito grande, muito extensivo, mas pelo menos converse com os seus filhos sobre sexualidade. A gente tem um tabu de não falar com os filhos. A filha está aqui, com 12 anos eu conversei com ela tudo que eu tinha que conversar. Para ela ter liberdade de falar comigo sobre sexo. Porque senão acontece, não fala e aparece barrigudinha. Aí o que vai fazer? Aborto. E aborto nunca. Traga para dentro de casa, nem que seja para a avó criar, mas aborto nem pensar. Por isso, converse com os filhos, fale de sexualidade, fale da responsabilidade, mostre não só para a filha, como para o filho também, a responsabilidade perante o sexo. Sexo tem muita responsabilidade. Quem lida com sexo tem que ter muita responsabilidade. Então, vamos conversar com nossos filhos. Não ficar escondendo em 4 chaves como se fosse uma coisa toda. Meu Deus, você acha que eu vou falar sobre isso? Lógico que tem que falar sobre isso. Educação social, eu não vou entrar nesse detalhe, porque nós temos que preparar os nossos filhos para o mundo. Tem gente que prepara os filhos para eles, né? Não, eu quero os meus filhos para mim. Meus filhos, eu falo com eles, eu não sou pai deles, eu sou o irmão mais velho. Porque se nós somos pais de alguma coisa, é do corpo. Eu sou pai da minha filha só do corpinho dela. Eu e minha mulher, no ato sexual, criamos um corpo para ela. Mas eu não sou pai dela. Eu sou pai do corpo. Pai de todos nós é o Criador. Eu sou o irmão mais velho, que cheguei primeiro e dei condições para que ela chegasse depois. Então nós todos somos irmãos. Nós estamos na condição de pais, nós não somos pais. Ele está, minha filha, mas não é minha filha. Na verdade, nós somos irmãos em caminhada. E por isso nós precisamos entender que todos têm o direito de caminhar para o mundo, dar o seu contributo, dar a sua participação no aspecto social. Tanto é que com a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem no mundo. Nós temos que criar os filhos para o mundo, para que eles contribuam, para que o mundo evolua, para que ele cresça, cada um dando a sua parcela de contribuição. Às vezes eu brigo quando alguém fala assim: mas também não precisa fazer tudo isso. Tem que fazer. Nós somos responsáveis por tudo que nós temos em nossas mãos. É a parábola dos talentos. Nós temos que dar o melhor de nós, porque o mundo caminha através do nosso contributo. Então nós temos que dar o melhor de nós. Cada um fazendo o melhor de si. Para finalizar, família em plenitude. Família em plenitude é aquela da conjugalidade consciente. Marido e mulher saber que está criando uma família e tem que dar certo.
Essa história de dizer, estou casando, se não der certo eu largo, essa é uma linha de raciocínio muito ruim. O amor é a tônica da conjugalidade. E nós precisamos trabalhar em cima disso. Renúncia pela prole. Quem quiser se dar bem no casamento tem que aprender a renunciar. É uma renúncia de todos os dias. Em prol do esposo, da esposa, dos filhos, dos outros partícipes, numa escala ascendente ou descendente, sempre procurando renunciar em prol da família. Educação para o cumprimento do dever, principalmente ensinando os filhos a cumprir o dever. Tem muita gente que quer fazer do filho um doutor. Olha, nem pense, porque vai ser um doutor depois não vai se justificar, porque não tem uma conotação de equilíbrio. Hoje, em Harvard, já não se admite mais a pessoa que tira um notaço, que seja inteligentíssimo, porque nem sempre os melhores alunos são os melhores profissionais. Então hoje é uma filtragem em Harvard procurando a criatura bem equilibrada. Então nós temos que trazer para os nossos filhos, principalmente, o cumprimento do dever, que cada um cumpra bem o seu dever. Família em plenitude é aquela que cria um espírito de solidariedade entre si, um ajudando o outro nas suas limitações, porque nós todos temos limitações. Não tem uma criatura que não tenha limitação e que não precise de ajuda. Então é razão para nós estarmos sendo solidários, ajudando uns aos outros. Contribuição para o progresso da humanidade, como eu disse aqui. Vamos fazer com que cada criatura faça alguma coisa em prol da humanidade. A humanidade tem que melhorar. E melhor a pergunta 1018 do Livro dos Espíritos, que já foi colocado aqui. Como é que o mundo melhora? Tornando os homens bons. Então nós temos que ser bons para o mundo e o mundo vai melhorar e se tornar bom para nós. Internalização da religiosidade. Amar o próximo como a si mesmo. Nós temos que criar o espírito de religiosidade. Traçar isso para os nossos filhos. Depois que eles crescerem, eles procuram uma religião. Não. Nós cuidamos da alimentação, nós cuidamos da educação, nós cuidamos da roupa, cuidamos de tudo. Por que nós não vamos cuidar da religião dos nossos filhos? Levá-los para a religião muito cedo. Porque na hora que enfrentar a problemática lá fora, só tem um elemento que segura muito a criatura diante da dificuldade, chama-se fé. E para se ter fé tem que conhecer Jesus, a espiritualidade, tem que conhecer um pouco mais de Deus. E isso só se conhece através da religião. E a religião não se ensina no boteco, nem no clube, nem na rua. É dentro de uma casa religiosa. Então, que os nossos filhos procurem uma casa religiosa. Alguma. Não precisa ser espírita, como eu sou. Não. Pode ser qualquer uma outra, procurar qualquer outra religião. Mas ter religiosidade. Ter uma religião e procurar conhecer Jesus, Deus, a transcendência através dessa religião. E, finalmente, procurar a dinamização ética, intelecto, moral, de educar-se para educar. Porque como uma pessoa pode educar um filho se ela não aceita a educação dos pais? Como é que ela vai educar alguém se ela não procura fontes educativas? Então nós precisamos trabalhar junto à nossa família, principalmente no culto do Evangelho lá, que todas as criaturas deveriam fazer dentro de casa, para que ali possamos colher os frutos do maior terapeuta que nós conhecemos até hoje, que é essa criatura aqui. É exatamente esse o psicólogo. Enquanto nós estamos indo procurar os psicólogos humanos, que nós devemos respeitar, ouvir, que é o elemento que nós temos hoje, irmão, e muitas das vezes são importantíssimos para nós temos um outro psicólogo gratuito, que está dentro de casa, está dentro de nós, está muito próximo, que é o próprio Cristo, o Filho de Deus. Que nós possamos vivenciar essa proposta crística, como ele disse, eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. Portanto, Senhor Jesus, enquanto a terra luta, sofre e não descansa, e o homem atribulado se exaspera, guardando-te a vida e a presença na lembrança, cantando o teu Natal perante a nova era. A tua proteção é luz que não se altera, no tempo que se foi e no tempo que se avança, cada hora contigo é nova primavera, em florações de fé e lauréis de esperança. Glória a Deus nas alturas, canto inesquecível. És tu, mestre do bem, que te abaixa de nível, trazendo a paz, a esperança e o amor aos tutelados teus. Agora, embora haja prenúncio de guerra, nós te amamos, Senhor Jesus, acima das armas da terra, procurando contigo a integração com Deus. Muita paz.